Não tenha medo do Egito. Eu sei que muitas vezes o Egito ele parece ser um local a ser evitado. Eu sei que muitas vezes você quer passar longe do Egito. Na verdade, você não quer nem pensar nele. Mas entenda que o Egito ele não é um ponto final, mas ele pode sim ser um ponto de passagem e ele pode ser um ponto estratégico de Deus na sua vida. Na palavra de Deus para você no dia de hoje, essa mensagem ela vai falar profundamente ao seu coração, principalmente se você estiver com dúvidas se de fato esse movimento que você precisa fazer ele vem da parte de Deus ou não vem da parte de Deus. Uma vez que o local que você está visualizando parece ser um local inadequado. Mas eu quero que você escute essa mensagem e preste muita atenção naquilo que Deus tem para falar com você. Antes de nós prosseguirmos, eu quero aqui só dar as boas-vindas para você que está chegando agora e quero convidá-lo a curtir e seguir o nosso canal. E se você prefere ouvir através de uma plataforma de podcast, nós estamos nas principais. Então basta procurar por Vivendo pela Vida Cast e seguir o nosso perfil. Bom, o fato é que sim, muitas vezes você precisa fazer movimentos, você precisa mudar de locais na sua vida ou mudar às vezes determinadas circunstâncias ou situações as quais você fica na dúvida. Será que de fato isso é de Deus? Será que não é de Deus? Eu quero trazer aqui uma passagem de um dos homens que passaram por algo parecido. E olha só o que Deus falou para ele. Olha só como que Deus usou o Egito na vida desse homem e da sua família para abençoá-lo. Gênesis capítulo 46, a partir do versículo 1 vai dizer o seguinte: Jacó partiu para o Egito com todos os seus bens. Quando chegou a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai. Durante a noite, Deus lhe falou numa visão. Jacó, Jacó, chamou ele. Aqui estou, respondeu Jacó. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse a voz. Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei da sua família uma grande nação. Descerei com você ao Egito e certamente o trarei de volta. E José estará ao seu lado quando você morrer. Olha só que mensagem interessante, olha só que palavra muito pontual. Eu gostaria aqui de relembrar sua memória, pois José, o filho de Jacó, ele foi vendido para os egípcios como escravo, mas depois de uma trajetória de muitos perrengues, mas também de muito triunfo, José acabou se tornando ali o braço direito de Faraó. E durante o período de vacas gordas e principalmente no período de vacas magras, José foi muito importante, porque a fome que assolou o Egito e toda a região no entorno, ela só não foi mais trágica porque José havia interpretado o sonho de Faraó e era ele quem administrava toda a economia daquela região. Então José ele se preparou para esses 7 anos de vacas magras, de fome, de escassez, né, para que o Egito e as regiões vizinhas pudessem atravessar esse período tão difícil. E o fato é que o seu pai Jacó, obviamente, ele não estava no Egito, mas nesse momento, nessa passagem específica, José já havia tido contato com seus irmãos. E aí ele pediu, então, né, ordenou que o seu pai fosse levado até o Egito. E o interessante é que nessa trajetória, eu imagino que o coração de Jacó ficou muito apreensivo, né? Afinal de contas, os egípcios, eles eram inimigos do povo hebreu, né? Do povo escolhido por Deus. Então, no coração dele passou um temor muito grande. Talvez ele fosse para o Egito para morrer. Mas o fato é que nessa trajetória, nessa viagem que ele está fazendo até o Egito, o Senhor, o próprio Deus, fala com Jacó durante a noite. E o Senhor fala que o Egito ele é um local estratégico. Ele é um local onde Jacó e os seus filhos serão abençoados. A palavra de Deus fala aqui, ó, no versículo 3, pois lá farei da sua família uma grande nação. Ou seja, o Egito ele funcionou aqui no projeto de Deus, no plano de Deus, como uma mola, como uma catapulta, para impulsionar os filhos de Jacó, para fazer com que de fato a sua família se tornasse
uma grande nação. Querido, é muito importante que você saiba discernir a voz de Deus, principalmente em situações adversas como essa. Eu sei que às vezes Deus nos pede, talvez Deus esteja pedindo para você se mover para locais, mudar para regiões que você fala assim: meu Deus do céu, isso não é uma bênção. Né? Ir para aquele local é uma maldição, é uma tormenta. Como que eu vou para aquele lugar? Como que eu vou viver lá? As pessoas não são receptivas ao evangelho. As coisas são muito difíceis, enfim. Podem surgir vários empecilhos, genuínos inclusive, para que você vá. Mas é importante que você tenha o discernimento da voz de Deus. Se Deus está colocando um Egito na sua vida, você precisa entender que o Egito, ele é um local de passagem. O Egito, ele não é um destino final. O Egito muitas vezes é o cenário necessário, o cenário controlado por Deus, usado por Deus para fazer com que a sua vida seja catapultada, né? Com que você seja lançado para mais adiante, para que verdadeiramente você alcance o caminho e o posto que Deus tem para a sua vida. Percebe? Agora, como é que você vai fazer para discernir isso? Primeiro lugar, você precisa estar muito atento à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Então, aprenda a discernir aquilo que o Espírito Santo está falando para você. Então, se o Espírito Santo falou, você tem esse discernimento da parte de Deus, então você tem a confirmação. A segunda coisa que você vai precisar fazer é o quê? É ir de fato. E embora isso pareça algo simplório e redundante, mas muitas pessoas às vezes ouvem a palavra de Deus, elas entendem o que precisa ser feito em Deus, elas não têm dúvida nenhuma a respeito disso, dos movimentos que são necessários serem feitos, porém, elas não o fazem. Elas tentam adiar, elas tentam procrastinar, às vezes elas tentam barganhar com Deus, Deus, né, muda o meu trajeto, muda o meu destino, mas não permita que eu vá para determinado local. E aí o que a gente vê acontecendo é que pessoas que se encontram nessa situação acabam sofrendo muito mais. É o caso de Jonas. Jonas tinha um destino. Nínive, ele não queria ir para Nínive, ele não queria entregar uma mensagem para Nínive e ele tentou fugir de Deus, mas ele não conseguiu. Passou por uma grande tribulação. As pessoas que estavam no navio com ele, que não tinham nada que ver com a história, também passaram por grande tribulação. Mas o final da história você já sabe, Jonas acabou tendo que ir a Nínive, né, por bem ou por mal. Ele foi para Nínive, então ele poderia ter evitado todo o processo desgastante se ele já tivesse ido para Nínive imediatamente quando o Senhor assim o ordenou. Então, se Deus tem uma palavra para você e existe um Egito na sua vida, que o Senhor falou que é necessário que você passe por ele, então vá. Seja obediente à palavra de Deus. Não queira barganhar com Deus e nem tentar adiar aquilo que é inadiável. Se essa mensagem falou no seu coração, eu peço que você compartilhe ela aí com mais pessoas e lembrando que amanhã estaremos aqui de volta, buscando ao Senhor, orando, meditando na sua palavra. Afinal de contas, nós nos movemos por propósito e não por necessidade.